No capítulo 14 de Romanos, encontramos um tema que está vinculado à ética cristã. Ética, convivência, vida cristã, comportamento social, comportamento cristão. Paulo trata de um assunto que se torna muito crítico em alguns casos, pois aí Paulo vai falar sobre a comida. Algumas pessoas não querem comer carne porque acham que a carne não estaria muito vinculada à visão espiritual. Alguns não querem comer carne por uma questão vegetariana, outros não comem carne por uma questão de sentimentos favoráveis aos animais, que coitadinhos os animais têm que morrer para que alguém possa viver. E entra numa visão assim a vezes meio mística, meio esotérica. É verdade que algumas pessoas têm alergia à carne. Mas se alguém tem alergia à carne, não impeça que os outros que não têm alergia à carne possam comer. E aí Paulo fala esse assunto aos irmãos. Por que fala esse assunto para os romanos? Em Roma, como não era Jerusalém, naturalmente, Roma é Roma na Itália agora e Jerusalém fica lá em Israel. Mas havia um grupo de cristãos que eram judeus que estavam morando em Roma e que se reuniam com um grupo de pessoas que eram romanos, que havia muitos gregos e havia pessoas de outras nacionalidades e outras culturas. E os judeus queriam incentivar na igreja que comer carne era pecado, que quem comia carne se tornava mais carnal, menos espiritual, menos abençoado. E era necessário comer só legumes porque Deus havia abençoado os legumes. Dá a impressão que Deus só abençoou os legumes e Deus amaldiçoou os animais. Mas em Gênesis encontramos que quando Deus criou todas essas coisas, foi o próprio Deus que disse, e viu Deus que era bom. Então, viu Deus que era bom criar os animais também. Não podemos julgar os animais, foram criados por Deus. E no segundo pacto de Deus com o ser humano, Deus dá ao ser humano a oportunidade também de comer carne. Não sou um defensor de comer carne ou não comer, mas estou apresentando o que a Bíblia nos relata neste assunto. Paulo diz, alguns irmãos que comem carne criticam os outros porque não querem comer carne. Logo tem aqueles que só comem verduras ou legumes e criticam aqueles que comem carne, achando que um é mais espiritual do que o outro, achando que um tem mais comunhão com Deus do que o outro, dando a impressão que um é mais santo do que o outro. Aí Paulo disse, não pensemos desse jeito. O que come carne, se come carne com alegria, dando graças a Deus, ele come para Deus. O que come legumes e dá graças a Deus pelos legumes que está comendo, ele também dá graças a Deus. E tanto um quanto o outro são abençoados por Deus. Tanto um quanto o outro recebem a graça e a unção do Senhor. Não há um que seja mais espiritual do que o outro porque comeu ou não comeu carne, porque comeu ou não comeu legumes. Mas aí Paulo diz, se você comer carne vai praticamente criar situação de conflito em outro irmão, não coma carne. E alguns dizem, está vendo? Paulo diz que não tem que comer carne. Não, não coma carne na frente desse irmão que se escandaliza por causa da carne. Mas coma a sua carne, porque Paulo diz, quem tem fé tem que ter fé nele mesmo, no seu Deus, na maneira como ele adora ao Senhor. E se ele come carne e não se sente mal, amém? Se outro come legumes e não se sente mal, amém? Não queira forçar o outro a comer aquilo que ele não gosta, aquilo que ele não quer. E aí Paulo junta essas duas visões e disse, o mais importante é o amor. É a comunhão com Deus, é a identidade com Deus, é o convívio espiritual. Aí é onde está o ponto central. Porque aquilo que se come, e foi Jesus que falou, o que entra pela boca não contamina.
O que contamina é aquilo que sai. Aquilo que Jesus diz vem do coração, dos sentimentos, da intenção do ser humano. Não é pela comida que a pessoa vai ser julgada. Não. A pessoa vai ser julgada pelas obras, pelo comportamento, por aquilo que fala. Esse é o ponto fundamental da vida cristã. Ser crente em Jesus Cristo não é simplesmente viver uma vida regrada. Não pode isto, não pode aquilo, não pode aquilo outro, não pode aquilo outro. Nada disso. O que não pode é pecar. O que não deve é pecar. O que não deve e não pode é pensar mal, ser prejuicioso, ser uma pessoa que tem sentimentos negativos, ser uma pessoa que quer a destruição e o fracasso dos outros. Isso não pode. Ser uma pessoa que quer ver a derrota dos outros e a prosperidade dele. Isso é pecado. Mas se alguém come carne ou não come carne, isso não vai levar ninguém para o inferno e também não vai levar ninguém para o céu. Porque não está escrito na Bíblia, comei carne para ir para o céu. Mas também não está escrito na Bíblia, comei verduras para ir para o céu. Nada disso encontramos na palavra do Senhor. A vida cristã é uma vida de liberdade. Liberdade em Cristo Jesus. E aí Paulo vai concluir o capítulo dizendo: se você tiver dúvida em alguma coisa e fazer, aí você está pecando. Porque se você tiver dúvida em comer carne, come carne, isso vai te fazer mal. Porque você pensou, você imaginou, você teve a ideia que isso não ia te fazer bem. E se você come nessa dúvida, isso vai ser problema para você. Paulo então conclui esse capítulo 14 de uma maneira muito interessante quando ele disse, já no versículo final: mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado. Não é condenado ao inferno, não, condenado porque ele achou que fazendo isso ia lhe fazer mal, lhe fará mal também. Porque o que faz não provém da fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Aqui é uma coisa interessante: tudo que não provém da fé é pecado. O que não provém da fé? Isso me lembra com o Salmo de número 1, quando disse bem-aventurado o varão, e naturalmente quando fala varão, inclui por inferência a mulher, a varoa. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Algumas pessoas de repente não comem carne, mas andam coladinhos com pessoas que são prejudiciosas, com pessoas que têm más intenções, com pessoas que têm mau comportamento. Se junta com muitas pessoas que realmente não têm vida no altar, não têm comunhão com Deus, aliás, nem a Deus adoram. Há pessoas que o comportamento delas, a vida delas é uma vida totalmente de fracasso, de frustração. A Bíblia diz para não ouvir o conselho do ímpio. E eu sempre digo, qual é o conselho do ímpio? O conselho do ímpio é praticamente aquilo que está relacionado à prática social. Mentir, enganar, trair, ultrapassar as leis, violar os princípios, adultério, mentira, falsidade, desonestidade, roubo. Esse é o conselho do ímpio. O conselho do ímpio é fazer aquilo que não presta. E o salmista diz, bem-aventurado o varão que não está ouvindo, nem está prestando atenção, nem está dando interesse ao conselho do ímpio. Agora, em segundo lugar, disse, nem anda no caminho do pecador. O caminho do pecador é fazer aquilo que não agrada ao Senhor. O caminho do pecador é fazer aquilo que realmente está distante de Deus. E a Bíblia diz que aquele que serve a Deus está na luz, e aquele que não serve a Deus está nas trevas. Um escritor sagrado diz que não há comunhão entre luz e trevas, porque onde há trevas e chega a luz, a treva desaparece. Amém.
E aí então, a terceira parte do Salmo 1, verso 1, disse: nem se assenta à roda dos escarnecedores. Aquele que zomba, aquele que critica, aquele que não acredita em nada, não aceita nada, para ele está tudo certo e está tudo correto. Esse tipo de pessoas não tem princípios, não tem leis, não tem parâmetros, não tem comportamento social, não há uma forma ética, regrada, que agrade ao Senhor e agrade às pessoas. Mas aquele que descansa no Senhor, aquele que espera no Senhor, aquele que se deleita na lei do Senhor, aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite, será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dará o fruto na estação certa. As folhas não cairão da árvore, e tudo quanto fizer prosperará. Amém. Se você quer ver dias melhores, chega mais próximo do Senhor. Buscar a Deus, servir a Deus, estar na presença de Deus e adorar ao Senhor é uma coisa importantíssima e maravilhosa. Não existe outro prazer tão grande, tão importante quanto sentir a presença de Deus na sua vida. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.